Olá, investidores, tudo bem? Hoje o tema é quente, hein? Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários ou FIIs. O nosso objetivo no vídeo é explicar o que é um fundo imobiliário, né? Prós e contras, e por fim explicar os diferentes tipos de fundo imobiliário, que existem sim tipos diferentes, tá? Então vamos começar explicando o que troço é esse, né? Bom, os fundos imobiliários, eles são uma forma de investimento onde o dinheiro de vários investidores é reunido para comprar e fazer o gerenciamento de um conjunto de imóveis. Ou seja, com perdão do trocadilho, tá? É como se você tivesse um condomínio, sabe? Você mora? Só que de investimento. Cada pessoa vai receber uma cota, né, e recebe rendimentos periódicos, normalmente mensais, que vão vir, né, do aluguel ou da venda desses imóveis que foram investidos. Por que tanta gente fala bem desse tipo de investimento? Primeiro, é um tipo de investimento que permite que pequenos investidores tenham acesso a um portfólio bem diversificado de imóveis. Segundo, liquidez, né, já que muitos FIIs são negociados na Bolsa de Valores, o que possibilita a compra e venda das cotas com bastante facilidade até. E dependendo do fundo, né, e certos requisitos, isenção fiscal, ou seja, os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, né? Bom, vários desses fundos podem gerar uma renda passiva para você também, ou seja, é um rendimento periódico consistente. Mas, por outro lado, os FIIs ficam expostos a riscos de mercado, né? O preço deles costuma flutuar de acordo com os juros que são praticados no país. Porque quando os juros estão mais altos que o rendimento do aluguel, muita gente vende os FIIs, o que faz a cota cair. Segundo motivo, eles são muito dependentes da gestão. O que isso quer dizer? Os gestores desses fundos eles precisam ter competência para adquirir, vender, administrar os imóveis. Então, vale ficar atento sobre quem é o responsável por gerenciar o fundo, né? E mais do que isso, é importante ficar ligado porque habitualmente existe um conflito de interesse nesses fundos. Mas isso vamos deixar para explicar num outro vídeo mais específico. Tá, e agora vamos falar então dos tipos de fundo. Aqui nesse vídeo a gente vai focar em apenas 3, que são os fundos de desenvolvimento, o fundo de tijolo e os fundos de papel, tá? Fundos de desenvolvimento. Essa é uma categoria de fundo imobiliário que investe em projetos de construção e venda de imóveis. Ou seja, a gestora ela tem que se preocupar em analisar a localização, os custos, a demanda potencial. Esse tipo de fundo imobiliário, ele não necessariamente te gera uma renda constante, tá? Uma renda imediata. Por quê? Durante a construção do imóvel, esses FIIs, eles não te geram renda, né? E os maiores lucros mesmo, ele vem quando ele é vendido. Ou seja, esse fundo é um fundo menos consistente. E o que acontece então habitualmente? Que as gestoras elas acabam segurando um pouco o lucro para ir distribuindo aos pouquinhos e deixarem o fundo, a renda um pouco mais consistente. Tá? Beleza, então vamos para os outros 2 tipos de FIIs que a gente vai analisar aqui. E esses podem te interessar muito, tá? Porque eles dois têm uma similaridade interessante. Eles são capazes de gerar a famosa renda passiva, tão sonhada, né, por um monte de gente. Se liga numa coisa, essa busca desenfreada por essa renda passiva, ela pode ser um tiro no pé, tá, para você, porque ela nem sempre ela vai te gerar o melhor resultado. A gente já falou disso mesmo aqui, num outro vídeo. Então, vamos deixar o link aqui na legenda para vocês entenderem o que eu tô falando aí um pouco melhor. Voltando para o nosso tópico aqui, vamos começar falando do fundo de tijolo, tá? Dos FIIs de tijolo. O que é isso? É um tipo de fundo que investe diretamente em imóveis, por isso esse nome de tijolo, né? Imóveis físicos, e que pode gerar renda por meio de aluguel pago pelos inquilinos dos imóveis por fundo, certo? Podem ser escritório, shopping e tal, galpão logístico, que é muito comum. Como é que funciona o esquema de distribuição de rendimento? Aí os rendimentos gerados pelos aluguéis são distribuídos aos cotistas de acordo com a quantidade de cota que cada um tem. Vantagem, coisa boa. É uma boa forma para gerar renda passiva, geralmente mensal, vindo desses aluguéis. Segundo, você tem uma diversificação maior, né? Porque com cotas de vários tipos de imóveis diferentes na carteira. Terceiro, essas cotas têm possibilidade de aumentar de valor à medida que os imóveis vão se valorizando. Mas eles também têm risco, né? Vale lembrar que para render, os imóveis têm que estar alugados, por razões óbvias, né? Ou seja, a gente tem um risco que a gente chama de risco de vacância, né? Se os imóveis ficam desocupados, o fundo pode perder uma parte da receita. Ou seja, é importante que a gestora seja eficiente e não permita essa vacância. E é exatamente por isso que normalmente a gestora ela cobra
cobra uma taxa de administração e às vezes uma taxa de performance que é descontada do rendimento do fundo. E por fim, como esse fundo investe em imóveis diretamente, tem sempre a chance de surgir despesas inesperadas, sei lá, manutenção, reparo, que vão acabar reduzindo a rentabilidade do fundo e, obviamente, a rentabilidade para o seu bolso. Para finalizar, vamos falar do terceiro tipo de FIIs, né, os FIIs de papel. Ao invés de comprar um imóvel mesmo, o que esses FIIs compram? Dívidas imobiliárias, ou seja, eles emprestam dinheiro para financiar projetos ou operações de empresas do setor imobiliário e tem como garantia normalmente, né, em geral, algum imóvel, certo? Ou seja, são fundos que investem em CRIs e são exatamente o pagamento dos juros desses CRIs que vão acabar gerando o fluxo de caixa do fundo, tá? A partir daí, os rendimentos são distribuídos aos cotistas normalmente de forma mensal, enfim, gerando a famosa renda passiva. Vantagem do FII de papel. Primeiro, diversificam bem o risco, né? Porque investe em um belo portfólio aí diferente de recebíveis. Segundo, o fato dos recebíveis serem negociados no mercado, né? Isso aí pode gerar mais liquidez, né, em comparação com imóveis, né, que são ativos físicos, mais caros, mais difíceis de ser negociados. Terceiro, a renda é mais previsível, né? Dependendo da estrutura de contrato de recebível que você tenha, você consegue ter uma noção clara de qual vai ser a sua renda. Por outro lado, riscos. Sempre tem risco desses devedores darem um calote, né? É o famoso risco de crédito, né? E aí, claro, se eles derem um calote, seu rendimento acaba. Segundo, o valor das cotas, ele tende a ser mais volátil, né? Responder mais fortemente a qualquer mudança que a gente tenha na economia, no mercado como um todo. Como sensibilidade à taxa de juros. Terceiro, eles não se valorizam com a valorização do mercado imobiliário. É um fundo de papel. E por fim, tem uma tributação na valorização das cotas desse fundo, e que não haveria se você investisse, por exemplo, diretamente em um CRI, né? Porque os CRIs são isentos. A valorização das cotas dos fundos, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido como é que funcionam os fundos imobiliários, as especificidades de cada um. Agora, se você gostou, fica ligado no nosso próximo vídeo, porque a gente vai entrar num detalhe específico dos fundos, que às vezes muita gente não se liga nisso e pode perder uma grana com isso, tá? De investimento. Então se liga que no próximo vídeo a gente vai contar a pegadinha de mercado sobre fundos imobiliários para vocês. Até mais!